Então, a começar por uma figura jurídica, que existia no texto chamado mulher honesta. Esse termo desapareceu do código. Não há mais mulher honesta no código, apesar desse auditório estar cheio delas. Mas vocês não existem mais juridicamente. Porque juridicamente, filho bastardo ou filho dentro da união matrimonial oficial não tem mais diferença técnica para fins de herança ou para outros fins. Eu venho de um mundo mais conservador, um mundo onde a noiva que casasse grávida tinha que casar de cor de rosa ou bege, porque o branco simbolizava virgindade. Os jovens vão anotando essas palavras antigas, virgindade, depois o tio fala o que é isso, tá? Na França, a virgindade é definida como uma menina feia de 7 anos. Então, vocês podem pensar a partir disso. Bauman está falando de um mundo onde eu não tenho mais certezas como educar meus filhos. Não tenho mais certeza com um bom projeto político. O socialismo, que era a utopia dominante do século XX, entrou em colapso. Socialismo histórico existe apenas em Cuba, Coreia do Norte e diretório acadêmico da área de humanas. O socialismo deixou de ser uma utopia válida para a maioria das pessoas. Nós vivemos um mundo líquido, um mundo sem forma, um mundo sem limites muito definidos. Neste mundo em particular, eu tenho que fazer uma das perguntas mais importantes, mais difíceis de serem respondidas: se eu sou feliz. Na verdade, é a única pergunta importante. Mas essa pergunta tem um problema, vamos adiante, porque esta pergunta é traduzida quando eu pergunto a um colega, a um amigo: você está feliz? Ele me responde: meus 2 filhos estão bem, né? Comprei um apartamento novo, a gente está saindo de férias, eu fiz uma viagem, troquei de carro. As pessoas me dão termômetros de aquisições pessoais e materiais, mas a felicidade não é definida. Inclusive, parece um pouco de mau gosto ser muito feliz, coisa de gente boba. Gente muito feliz que ri muito. Lembrem que nossas avós nunca riam nas fotos. Nossas avós eram sérias, tiravam poucas fotos e nunca sorriam. Parece que perguntar sobre felicidade, que é um conceito intangível, quer dizer, sem delimitações, é complicado. Vamos adiante para pensar nisso. Parece que felicidade é uma ideia que tem que ser denegada, no sentido que essa palavra tem no vocabulário psicanalítico, que eu não falo aquilo que é importante. Eu denego. Ela é densa, ela é ampla, ela é denegada no cotidiano, ou seja, eu não toco nessa questão. Quando eu diria que é a única questão a responder, a única questão importante para responder. Vamos ver. Por exemplo, o fato de ser uma questão tratada pela poesia, a felicidade é considerada pejorativamente uma atividade essencialmente feminina. Mulheres pensam na felicidade, homens não. Mulheres casam para ser felizes, homens casam pela televisão e a comida. Alimentando o marido e botando uma tela grande, ele está bem. O resto ele vai para bodas de ouro, nunca questiona a instituição do matrimônio. Galinha frita, cerveja e televisão, o Homer Simpson nunca vai querer cair fora dessa relação. As mulheres querem conversar, as mulheres querem dar a mão, discutir relação, não? Discutir relação. É muito curioso, se vocês imaginarem, que a iniciativa do casamento é uma iniciativa feminina, mas a vivência dele é um prazer para o homem. É a mulher que propõe, que pensa, que faz o dia da noiva. A noiva entra no altar da igreja, pela nave da igreja, totalmente serena, porque ela escolheu tudo: flores, a roupa das madrinhas, a música. O noivo entra admiradíssimo de tudo que está ocorrendo naquilo, porque ele não tem a menor noção de quem providenciou aqui. Pode até ter pagado, mas ele não tem a menor noção além do dinheiro. Ele é convidado para a festa, mas é porque fica chato não ter o noivo, mas ele é absolutamente secundário. O casamento é a noiva. O noivo entra, mas a gente fica de pé quando a noiva entra. É sobre ela que o padre, na Igreja Católica, impõe uma bênção de fertilidade. A noiva é simbólica, ela é entregue de um dono ao outro, do pai ao noivo. Essa é a simbologia patriarcal do casamento.
Mas é muito curioso que esta felicidade matrimonial, ela tem uma questão interessante. Segundo o IBGE, a maioria absoluta dos divórcios litigiosos tem iniciativa feminina, 75%. É a mulher que quer casar e é a mulher que quer separar. Provavelmente porque ela quer ser feliz. O homem não quer ser feliz no casamento, quer que não encha o saco e que tenha comida e tenha televisão. Tendo essas coisas, está pronto. Segundo o IBGE, vamos ver as estatísticas adiante, dos 18 mil divórcios de 2010 não consensuais, 13 mil deram entrada pela mulher. Ou seja, é o dia da noiva, depois é o dia da divorciada. Os homens não gostam de trocar, porque o homem casa com conceito, a mulher casa com indivíduo. O homem casa com conceito. Então, os homens não têm a iniciativa do divórcio. Logo, o casamento, que é um poderoso elemento para discutir felicidade, casamento é pensado como instituição de felicidade pelas mulheres. Adiante. Mas vamos pensar de uma outra fonte um pouco mais trágica, o suicídio. Segundo a ONU, dado mais confiável do planeta neste momento, de cada 100 mil habitantes, a média mundial de suicídios, que seria a falência absoluta da esperança. Suicídio é o momento que a esperança entra em colapso total. Suicídio é a recusa absoluta do prazer de viver. 15 pessoas de cada 100 mil se matam. No Brasil, 9,7, abaixo da média mundial. 7 homens e 2 mulheres, em média. O suicídio masculino é mais violento e, por isso, mais eficaz. As mulheres raramente querem estragar o rosto no suicídio. E quem não estraga o rosto não consegue se matar direito. Para se matar direito, tem que dar um tiro no rosto. Então não adianta tomar 4 melhoral infantil e ir para a cama, que não funciona. Suicídio tem que ter organização. Que é pior que suicida é suicida fracassado. Aí é a pior coisa, né? Quando se matarem, façam com jeito. Brasileiros, em média 10 brasileiros em 100 mil. Argentina, 15, ou seja, quase 50% a mais. Japão, quase 50%. Japão é um país sem problemas materiais, sem diversidade étnica. Japão é um país onde tudo funciona. E lá, quase 50 pessoas por 100 mil tiram a vida por ano. Sinal de que prosperidade material não é o único elemento para a felicidade. Argentina já foi, Japão, Estados Unidos 22, Haiti 0. Nós não sabemos se os haitianos amam muito a vida ou se tamanho é o caos dado o terremoto e os problemas do Haiti que não há registros confiáveis, o que é uma hipótese válida também. Mas onde a natureza mata muito, as pessoas não querem morrer. Onde a natureza não mata, as pessoas pensam em se matar. O suicídio é um fenômeno filosófico, uma pergunta que diz Camus no livro O Mito de Sísifo, talvez a única pergunta que eu tenha que de fato fazer em história. Por que é que as pessoas não se matam? Fernando Pessoa ironiza esse sentimento, mas eu tenho que pensar desse jeito para tomar alguns exemplos que eu quero analisar. O intelectual Stefan Zweig, um grande intelectual judeu austríaco, conseguiu fugir da barbárie do nazismo. Chegou ao Brasil em plena Segunda Guerra Mundial, acompanhado da esposa, tendo visto o horror dos campos de concentração, tendo visto o desmoronamento da civilização que o havia formado, conseguiu chegar ao Brasil. A ele, celebrado aqui por todos os intelectuais brasileiros, como um dos grandes escritores do século XX, foi dado um sítio em Petrópolis, onde havia uma natureza maravilhosa, na Serra do Rio de Janeiro. Para lá ele foi com a esposa, num sítio perfeito, com laguinho, araras, tucanos, na época que se podia ter essas coisas, e logo em seguida ele se matou com a esposa, no paraíso. Fez um pacto de morte com a esposa e os dois se mataram. A morte de Stefan Zweig, escreveu o livro Brasil, País do Futuro, cheio de entusiasmo para o Brasil. Stefan Zweig se matou, no momento em que a vida se tornava simpática a ele, porque não superou a memória e a dor do Holocausto.
Mas vamos pegar um outro caso. O nosso ex-vice-presidente da era Lula, que teve um câncer agressivo no abdômen e foi cortando o intestino em quase 20 intervenções cirúrgicas. E a cada nova intervenção cirúrgica dolorosa, como tudo que mexe com o abdômen, ele saía do hospital mais animado, dizendo que agora ele ia vencer. Stefan Zweig chegou ao paraíso e se matou. O ex-vice-presidente José Alencar estava no inferno das UTIs e cada vez mais animado, entusiasmado e levando adiante o projeto. Adiante, até que ele morreu. Não sei se foi por causa desta visita. Talvez. Ele estava lutando pela vida e chegou isso, aí ele não aguentou, né? Tem um momento que ninguém aguenta, né? Doido, assim. Ele teve uma parada com a chegada do presidente Lula, então, mas aí entrou a Dilma aí desliga os aparelhos.